Estamos de volta, mais um episódio do On Wine from Spain. Esse é o sexto, talvez? Sexto, episódio número 6. Episódio número 6, maravilha. Hoje a gente vai falar, bom, antes da gente falar qualquer coisa, deixa eu apresentar a equipe, né? A gente está desfalcado do Anderson hoje, infelizmente ele não pôde participar, mas estou aqui com o meu grande amigo, Ricardo Cal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo ou escutando. É um prazer estar aqui de novo e vamos aqui para mais um episódio, compartilhar conhecimento, experiência, o que a gente puder compartilhar com vocês. É isso. E eu, Alisson Celaro, hoje a gente vai falar sobre um tema que para mim, pelo menos, é um tema muito grato, querido. É um tipo, a gente vai falar de uma tipologia de vinho, né? Como é que a gente chama isso? É um tipo, uma casta de vinho? Eu não sei como é que a gente chama isso, como é que a gente coloca. Curioso, boa pergunta. Né? Boa pergunta. Não, na verdade, eu tenho que fazer as perguntas para você, não você pra mim. É tipo uma categoria de vinhos, vamos colocar assim. É quase como uma categoria. É quase que uma categoria, né? Porque eles são todos da mesma denominação de origem, mas cada um tem seu tipo, suas especificidades, né? Mas todos eles estão embaixo desse grande rótulo que são vinhos de Jerez, né? Ou vinhos de Jerez. Ou sherry wine, como os ingleses e os americanos, os anglo-hablantes, se é que essa palavra... Mas enfim, vinhos de Jerez ou sherry wines, que é uma coisa, não vou dizer que é minha paixão, porque minha paixão são vinhos em geral, mas dentro dos vinhos espanhóis eles têm um lugar no meu coração, assim, guardado. Eu tenho que dizer, rola uma paixão ali alta. Pode não ser o número 1, mas tá no topo. Tá eu no conheço topo. Esse cara já há um tempo e sim, os sherrys... Não nego os afetos, é verdade. Eu gosto bastante de Jerez. E que diga-se de passagem, desculpa cortar aqui, mas diga-se de passagem, ele tá tentando me colocar, me converter nesse mundo. A gente eu gosto muito de Jerez, mas eu entendo que vinhos de Jerez, eles são vinhos peculiares, a gente vai já falar por quê. É natural que as pessoas estranhem. Algumas não gostam, algumas toleram, algumas, que eu acho que é o caso do Ricardo, não sei, aí você pode dizer melhor, são mais aventureiras e elas tentam pra ver se um dia, quem sabe, Eu acho que eu tô nesse grupo de... Porque eu tinha uma opinião, Jerez ou você ama ou você odeia. Não tem aquela máxima, né, que todo mundo fala, ou você ama ou você odeia, 8 ou 80, ou qualquer coisa parecida. Jerez pra mim tá nessa classificação, ou você ama ou você odeia. Eu tô no lado dos que amam. Ele tá no que ama, eu não quero ser tão taxante. Você tá querendo amar, mas você ainda não ama, vamos dizer. Eu odeio. Eu posso... Pra gente ser um pouco mais... franco, né? Uhum. Eu acho que eu tô no grupo dos que odeiam. Certo. Mas eu, como sou um cara que eu tenho a mente aberta e gosto de... experimentar coisas diferentes. Enológicas. Exato. Então eu dou oportunidade. A gente já tomou, acho que alguns... Não muitos. Não que eu tenha muita bagagem. Nunca me interessei muito, mas por conhecer o Alisson, acabei me interessando um pouco mais. Tampouco fui estudar, quase não fui estudar muito mais, mas eu diria que tem uma certa curiosidade e eu gosto de tipo assim, beleza, vamos dar uma segunda oportunidade, quizás ou de repente uma terceira, ou uma quarta. Eu não tenho problema, eu vou tentando. Cara, é óbvio que meio assim, se passar 10 anos e eu continuo dizendo, realmente não gosto, não dá. Você sabe que a minha relação com água tônica, cara, falando de bebidas, assim, todo ano eu tento e todo ano eu chego à conclusão que eu não gosto daquele negócio. Entendeu? Eu gosto de água tônica. Eu gosto de gin tônica. Aí sim, mas a água tônica pura eu até bebo, mas não é um negócio que eu bebo falando. Mas você quer ver? Eu vou puxar um tópico controverso aqui. Tem uma bebida que é muito popular, que as pessoas tomam bastante, inclusive aqui na Espanha, que se você me perguntar assim, cara, abre seu coração e seja sincero, você gosta? Meu Deus do céu. E a resposta é não. Cerveja. Eu não gosto de cerveja. É verdade, cara. É verdade que você já foi em casa, eu já ofereci e rolou aquela cara do tipo assim... Não, me dá um copo de água. A minha questão com cerveja é o seguinte, eu gosto de cervejas muito específicas, eu gosto de cervejas que são mais pro lado do tostado, mais torrado, umas stouts, umas porters, umas coisas assim. Acho que eu tenho que te levar num bar aqui de cerveja que você não foi ainda. Pilsens e lagers e IPAs e tal, não. E o problema é muito mais fisiológico do que qualquer outra coisa, porque eu bebo aquele negócio, eu não aprecio o sabor, eu fico com vontade de ir no banheiro a cada 2 minutos,
minutos. E depois do segundo copo de cerveja, do segundo pint, ou da segunda pinta, como eles chamam aqui, eu já tô me sentindo como se eu tivesse comido um elefante, entendeu? Então, assim, inchado. Não dá bem. Vinho não acontece isso comigo. Então, que vinho bom. Funciona bem. Ainda bem que a gente gosta de vinho. Mas, enfim, eu não gostar de cerveja, eu acho que não é uma falha de caráter muito grande. Tomara que não. Tomara que eu não seja julgado por isso, mas... Vai ter tantos dislikes nesse episódio. Mas Jerez eu gosto bastante. Eu gosto de vários tipos e talvez todos os tipos de Jerez. A gente vai falar sobre isso. Vamos ao que interessa? Vinhos de Jerez. Vinho de Jerez é como a gente falou, quase como uma categoria por si só. Como vinho do Porto, né? Como vinho tinto, champanhes ou espumosos, né? Mais corretamente chamada. Hoje a gente vai bem que inverter um pouco. Eu vou arrancar tudo que ele tem, hoje. Porque tem muito conhecimento aí. Essa paixão trouxe muito conhecimento aí no coco. Na cabeça. Não que eu tenha bebido, claro que não. É tudo teórico, tá, gente? Tudo teórico. Cara, ajuda aí um pouco aos que não conhecem muito e a todo mundo que tá comigo desse lado. Quanto a gente é? 90%? Não. Tomara que seja menos, né? Pra ter um pouco de audiência. Sugiro que vocês Tem que ser mais. Qual é a definição primeiro? Acho que talvez a pergunta melhor seria aqui, que é por que Jerez, né? Por que ele chama vinho de Jerez ou Sherry Wine? E onde tá localizado? Onde que tá localizado? Beleza, a gente tá falando de uma região muito específica da Espanha. Jerez, a categoria vem do nome da cidade, que chama Jerez de la Frontera, mas Jerez de la Frontera não é a única cidade que produz vinhos de Jerez. Na verdade, tem o que a gente chama de um triângulo, né? Um triângulo de 3 cidades, obviamente, dentro da região que está mais especificamente na Andaluzia. Andaluzia, que é uma região que está no sudoeste da Espanha, beirando o Atlântico ali, e as cidades são Jerez de la Frontera, como eu falei, Sanlúcar de Barrameda e Puerto de Santa Maria. Essas são as 3 cidades que formam o Triângulo de Jerez. Mas dentro desse triângulo, nas proximidades desse triângulo, a gente tem mais 6, ou no total, desculpa, são 6 municipalidades, 6 municípios que fazem parte dessa grande região produtora de vinho de Jerez. Tem Cádiz, tem outras cidades que são importantes aí também dentro desse processo. Então, os vinhos de Jerez, eles são produzidos nessa região da Andaluzia. E aí só pode ser produzido dentro desse triângulo? Porque como que a gente relacionaria Jerez? Para mim, como eu não sou um amante, né, de Jerez, e eu tenho muito claro denominação de origem. Você pega e fala Rioja, como muita gente deve conhecer, nós todos estamos acostumados no Brasil. Como que é essa parte de Jerez? É uma denominação de origem? É um espaço delimitado específico entre essas 3 cidades, esse triângulo? Ou abrange um pouco mais? Boa pergunta. Não. Jerez em si é uma DO, é uma denominação de origem. Então, tem um órgão regulador e tem regras que os produtores precisam observar para produzir vinhos de Jerez, e eles precisam estar numa região geográfica delimitada. Então, tá dentro desse grande triângulo aí, com o espaço ali em torno dessas 6 municipalidades, mas Jerez é uma DO. A gente tem algumas garrafas aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente coloca também o rótulo depois na imagem, mas tem aqui um quadrinho que tem o DO Jerez, Sherry ou Xerez também, que é outra, creio que Xerez seja na denominação gallega, assim, da região lá próxima, da Galícia, embora Andaluzia seja outra comunidade autônoma da Espanha, mas enfim. Aqui a gente já tá indo para a geografia espanhola, que não é muito a ideia, né? E é isso, são vinhos dessa região, tem regras específicas, tem tipologias específicas do vinho. Quem quiser produzir vinho de Jerez tem que estar nessa área e produzir seguindo esses critérios. Boa. Isso é legal, pelo menos pra gente ter uma ideia, né, do onde localiza. E é engraçado que você falou no começo, uma das 3 é Jerez de la Frontera, né? Pra mim, me vem muito na cabeça a Fórmula 1. Sim. É muito louco, porque tem um circuito, né, de... Quem tem uma idade aí um pouquinho mais próxima da nossa vai lembrar Ayrton Senna aí correndo na Fórmula 1, e eu assistia muito, e Jerez de la Frontera me soa muito. É um dos circuitos da Espanha, né? É verdade. Acho que faz tempo que não corre lá, né? Acho que sim. Mas antigamente... Depois que o Senna morreu, eu gradualmente fui me também afastando. Acho que muita gente... de Fórmula 1 e não acompanho mais, já faz um bom tempo, sim. E eu ia te falar, de Jerez, o que dentro dessas 3 ou da denominação, o que a gente pode encontrar de variedade de uvas, antes de falar de rótulos ou tipos de vinhos? Cara, geralmente são 3 grandes variedades de uva que são usadas para produzir esses vinhos de Jerez. Palomino, que é uma uva branca, né? Tem uma característica de adicionar pouca coloração na hora do processo de vinificação. Uma outra uva que é característica também da região, que chama Pedro Ximénez. E uma terceira uva, que é uma uva usada às vezes ou não, e ela tá ali, mas não é uma das atrizes principais, vamos dizer assim, dos vinhos de Jerez, embora seja usado com bastante frequência.
conhece e tal, mas com menos importância, vamos dizer assim, do que a Palomino e a Pedro Ximenes, é a Moscatel. Moscatel também? Tem Moscatel usado para alguns blends e para alguns tipos específicos de vinho monovarietal lá nessa região. Então são essas três que ditam o... Que curioso, porque Moscatel normalmente tem muita imagem de champanhe de Moscatel, champanhe espumante de Moscatel, ou vinho doce, né? Vinho mais de sobremesa. Moscatel é uma das uvas que estão lá na região e que são usadas para fazer esse tipo de vinho, né? Que legal. Até eu acho que é uma das diferenças. Se você for comparar com outras regiões vinícolas da Espanha e outros tipos de vinhos espanhóis, essas três uvas, elas quase não aparecem, né? No resto da Espanha, né? É verdade. Tem vinhos que são feitos a partir dessas talvez Moscatel um pouco mais... com menos frequência, é né? Verdade. As três são brancas. Cara, eu sei que Palomino é branca, isso eu tenho certeza. Pedro Ximenes, ela é branca, mas você consegue fazer vinhos com uma tonalidade bem escura, né? Dependendo de como por causa do processo e tal. De como você faz. E Moscatel é branca, que engraçado. Mas aí a gente vai falar, eu acho que mais lá na frente dos processos de vinificação, como é que a gente faz para ter vinhos mais escuros, né? Dentro dessa gama aí de uvas. Boa. Para quem não entende, eu tô aprendendo muito aqui hoje, porque, como a gente falou no começo, eu não sou um fã. Ele é um hater. Eu não sou um hater, mas eu tô tentando aprender um pouco. O que classifica? Qual a diferença se a gente comparar um Jerez ou um Sherry de um vinho tinto normal ou um vinho branco normal? Legal. Processo de produção, a forma como é a vinificação. Antes de entrar, assim, digamos, no detalhe mesmo, porque eu sei que vou tentar não ser muito enochato e falar de muitas tecnicalidades aqui, mas para entender um pouquinho o vinho de Jerez, a gente precisa falar um pouco, né? Vou tentar ser o mais leve possível nesse aspecto, mas assim, o vinho de Jerez, ele tem duas características que eu acho, ou talvez três características que são diferenciais total dos outros tipos de vinho. A primeira delas é que ele é um vinho fortificado. O que significa ser um vinho fortificado? Ele é um vinho que a quantidade de álcool que está nele não vem só do processo de fermentação. Então, o enólogo, a equipe que está preparando o vinho, ela adiciona álcool dentro do vinho durante o processo de produção. Esse álcool adicionado é um álcool a partir de uvas, é um álcool vínico, né, que a gente chama, mas é um álcool alheio ao processo de fermentação. Ele é um álcool adicionado, né? Tem outros vinhos que talvez sejam mais conhecidos do que os vinhos de Jerez, pelo menos no Brasil e, obviamente, em Portugal, que também tem um processo de fortificação que é, por exemplo, o vinho do Porto. O vinho do Porto. Né? Eu tava pensando nisso, na minha cabeça estava tentando comparar alguma coisa assim. O vinho do Porto também é um vinho fortificado, é um vinho que também recebe álcool vínico adicionado durante o processo. Então, o vinho de Jerez é igual, o processo é similar. Então, acho que essa é uma característica. Outra característica também que os vinhos de Jerez têm é um fenômeno que a gente chama em espanhol de flor. Tem um outro nome também que você usou quando a gente estava falando antes do... o velo. Velo, né? O velo ou flor é a mesma coisa. O velo ou flor é a mesma coisa. E isso, o que acontece é a levedura que basicamente fermenta o vinho, que transforma o açúcar da uva em álcool, essa levedura ela tem um papel fundamental nos vinhos de Jerez, porque ela sobe, em um determinado momento ela sobe, né, para o barril que está sendo fermentado, e aí tem dois grandes grupos de vinho de Jerez, um que a gente chama de fermentação biológica e outro que a gente chama de fermentação oxidativa, sem descer muito no detalhe técnico do que cada um significa, mas esses que têm uma fermentação biológica, esse velo, essa flor, toda essa levedura sobe e ela protege o vinho inteiro do oxigênio. Então ele é um vinho que ele vai fermentando sem a presença do oxigênio, no caso do que tem a flor, né? No que não tem a flor, no processo oxidativo, ele vai fermentando e envelhecendo com contato direto com o oxigênio, e isso dá uma outra característica de sabor, uma outra característica de cor para o vinho. Ele vai ficando mais escuro, né? Se você pensar em ferrugem, por exemplo, né? Oxidação do ferro, quanto mais enferrujado o ferro, mais escuro ele vai ficando. É o mesmo processo que é como se o vinho fosse, entre grandes aspas, enferrujando, né? Isso que vai dando um pouco essa coloração. Vai dar uma coloração um pouco mais escura, né? Para alguns vinhos de Jerez.
Ok. Você tem vinhos claros, a gente vai tomar um aqui, esse aqui, por exemplo, e esses dois aqui já são bem mais escuros. Que é resultado dessa oxidação, desse tempo a mais em contato com oxigênio. Isso. E vai ganhando essa cor, né? Essa é a característica 2. E a terceira característica é o sistema de envelhecimento que é usado, que é um sistema que a gente chama de soleira, um sistema super interessante. Mas, assim, resumidamente, vinhos de Jerez, eles não têm safra, né? Isso é uma outra coisa interessante. Por que ele não tem safra? Porque ele vai, na verdade, um vinho de Jerez engarrafado, como esse aqui, ele é uma mistura de várias safras diferentes de vinho. Desculpa te cortar, mas isso me lembra um pouco champanhe, que não tem safra, normalmente é NV, né? Algumas champanhes são não vintage, né? É não vintage, porque não é safrado do ano, e eles vão fazendo um blend para chegar sempre naquele mescla. padrão. Exato. Isso ideal. Acontece muito também com o vinho do Porto, né? Vinho do Porto, existe vinho do Porto safrado, mas geralmente eles são mais raros, mais caros, né? Mas geralmente é uma mescla de vinhos de diferentes idades. Então esse sistema de soleira nada mais é do que um modelo onde você vai envelhecendo o vinho. Só que você vai envelhecendo o vinho misturando um vinho mais novo com um vinho mais velho. E aí o que acontece? Toda a soleira, todo o sistema, ele acaba tendo uma característica meio comum. Você começa do vinho mais velho na base e chama de soleira por causa disso, de solo, de suelo em espanhol. A soleira é a linha de barris que estão mais perto do solo, né? Do chão. E aí, em cima da soleira, você tem uma outra linha de barris que a gente chama de primeira criadeira. Em cima da primeira criadeira tem a segunda criadeira e assim sucessivamente, quantos níveis tenham, né? E aí o que acontece é o seguinte, você produz o vinho a partir da soleira. Da soleira você tira o vinho, filtra geralmente em garrafa e vende. O que você tirou da soleira, você repõe com o vinho que está na primeira criadeira. O que você tirou da primeira criadeira, você repõe com o da segunda criadeira e assim até chegar no nível mais alto, que é o vinho mais recente, mais novo, mais jovem. Então é como se fosse um esquema de, digamos, de pirâmide. É uma pirâmide. Você vai... Isso. Você vai envelhecendo do topo para baixo e quando chega lá embaixo é de você tira e engarrafa, né, para vender. Contrário de pirâmide tipo etária, não é isso, é invertido, vamos dizer, um formato de pirâmide, mas o mais velho tá embaixo. O mais velho tá embaixo, o mais novo tá em cima, né? E aí, assim, a DO de Jerez, como o órgão regulador, ele estabelece as regras e uma das regras que tem é o vinho, ele precisa ficar pelo menos 2 anos dentro do sistema de soleira antes de ser engarrafado para poder ser chamado de vinho de Jerez. 2 anos? 2 anos. Então tem essa característica de... Antes de ser engarrafado ou antes de ser comercializado? Pergunta que, assim, eu sei que eu tô te colocando na... Não, mas... Não foi pra... Não, tranquilo. E faz todo sentido, porque tem algumas DOs que regimentam antes da venda, né? Na verdade, isso é antes de sair da soleira. Então antes de ser engarrafado. Entendi. São 2 anos então de ser engarrafado. Passar 2 anos na soleira. 2 anos dentro da soleira, em qualquer um dos níveis que seja, mas pelo menos 2 anos. Mas o que acontece, que é interessante também no sherry, ou de Jerez, é que geralmente esses vinhos, eles passam muito tempo lá. Então tem até subclassificações, que chama VOS ou VORS, que são vinhos antiquíssimos, assim, mais de 40 anos dentro do sistema, por exemplo, de soleiras, né? VORS é Very Old Rare Sherry, né? Na verdade é uma sigla em latim que o pessoal conseguiu uma equivalência em inglês, mas eu tenho uma garrafa aqui em algum lugar, eu vou mostrar para vocês depois. Que, por certo, o cara coleciona, ele vai tomando e vai guardando as garrafas. Que é um Pedro Ximenes, que é desse mesmo tipo aqui, mas ele é um Pedro Ximenes de pelo menos 45 anos antes de ser engarrafado. E aí ele é um VORS, um Very Old Rare Sherry. Rare Sherry. Que o vinho passou pelo menos 45 anos dentro do sistema de soleiras, em média, né? Caraca, que interessante. E não dá pra cravar que tem 45 anos, porque é isso, você vai misturando o velho com o novo. É uma média, eles têm que fazer aí uma eles média, fazem uma média. E aí é super interessante, a gente fala depois, isso é bem técnico e tal, mas eles medem a quantidade de volume que tem, a quantidade que você tira, qual que é a idade do mais novo, qual que é a idade do mais velho, e aí eles conseguem chegar numa idade média do sistema. Cara, é um mundo incrível, e é por isso que me encanta esses vinhos de Jerez. Dá pra perceber, né? O que você trouxe aqui, que a gente tem aí Vamos lá. Na fila das A gente vai daqui pra cá, da minha direita pra esquerda, acho que no vídeo vai sair invertido, mas enfim. E a gente começa com um fino em rama, depois a gente tem um amontilhado, e
a história dessa garrafa é super interessante, depois eu conto pra vocês. E aqui a gente tem um Pedro Ximenes, que é o nome da uva e também é o nome de um subtipo, um tipo de vinho de Jerez também. Esse é um vinho super doce, esse é um vinho super seco, esse aqui tá no meio do caminho. E aí a gente trouxe aqui pra acompanhar uns camarões, né? Empanados. Camarões empanados. É uma região, lembrando, voltando, porque Jerez é uma região de mar, né? Uma região de costa. Pilar outra. Eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Nossa, que dica sensacional. Uma sommelier que é dona de um wine bar que a gente falou no episódio passado aqui, o Vinology. A gente fez uma cata com ela e com a Maria José Huertas, que é sommelier do Paco Ronceiro, que é um restaurante de 2 estrelas Michelin. Tô falando que nem espanhol já. Aqueles são Michelin? 2 estrelas Michelin. Então, são 2 estrelas Michelin e elas duas fizeram uma degustação sobre vinhos da Espanha em geral. E uma das coisas que eu tirei dessa sessão, que eu achei incrível, foi: prestem atenção em harmonizar os vinhos da região com as comidas da região. A Pilar falou e isso ficou na minha memória, ela dizendo que a natureza é muito sábia. Então, você não vai ter uvas que crescem numa região e comidas que são mais típicas de uma determinada região, se não houver uma certa similaridade. Então, tem os camarões empanados aqui e a gente vai para um fino em rama. Fino é um tipo de Jerez que é produzido dentro do marco de Jerez, dentro da região, né? E ele é equivalente a um outro subtipo de vinho de Jerez que chama manzanilha. Qual que é a diferença da manzanilha pro fino? A diferença é que a manzanilha especificamente é produzida em San Luca de Barrameda. Então, a gente tem uma garrafa ali na ponta, aquela que eu consegui identificar, que é a La Bota de Manzanilha. Aquele era uma manzanilha que foi produzida na região de San Luca de Barrameda. Esse aqui é um fino, não foi produzido em San Luca, mas o processo é quase o mesmo. E ele chama em rama, porque ele não foi filtrado, ele saiu da soleira e veio direto para a garrafa. Então, do jeito que ele vem, ele vai. Esse é um vinho que tem um perfil interessante, ele é um perfil de sabor. Eu ia abrir, servir e tal, mas eu quis deixar ele fazer as honras, afinal ele... Tô empolgadaço. Não. Que não é pra se desculpar. Eu tava pensando assim, faço ou não faço? Eu tento adiantar ou alguma coisa? Ou se eu falar assim, não, deixa ele tá ali, controla tudo. Eu tô então, aqui de esse é um vinho claro, um vinho branco, né? Tem um perfil bem clarinho e tal. E ele é intenso também, né? Porque já põe aí, já sobe tudo, aqui né? Os aromas. Você vê que a gente toma, inclusive, numa tacinha menor, porque a quantidade de álcool é grande. Aí a gente tá falando de pelo menos 17% de álcool, dependendo do vinho de Jerez, para chegar até 22%. Então, você toma aquela taçona normal de vinho, não vai dar bom, né? Não vai dar legal. É a diferença, é outra pegada, né? E ele tem um perfil de sabor e de aroma, assim, muito... Nossa, eu acho que essa primeira, que é uma das coisas que mais, eu pessoalmente, é o que mais me põe, assim, em dúvida. Não é que é ruim, hein? Vamos lá, cuidado com as palavras. Essas notas oxidadas, né? Isso. Esse tom oxidativo que ele tem. Mesmo ele sendo uma fermentação biológica, ainda assim existe uma... Ele tem bastante, é bem presente, pelo né? tempo, no nariz, já você cheira a primeira vez já e já sente, né? Ele é bem... E é um cheiro meio que de maçã verde, uma coisa salobra também. Você sente que ele é bem... Não é salino no sentido mineral, é uma coisa quase que salgada mesmo, sabe? E é isso, assim, muito traço de... Eu sei, gente, desculpa, eu falei no episódio lá atrás que a última coisa que eu queria era ficar chacoalhando taça e falando de perfil de sabor, mas é porque Jerez é um vinho tão peculiar, tão particular que eu acho que é isso, que a gente precisa dedicar um pouquinho da... Não tão técnico. Bom, se fosse ser técnico, aqui tem coisa pra falar 2 horas. Mas eu acho que é isso, pelo menos baixar um pouquinho o técnico pra explicar um pouco do Jerez. O Jerez é eu acredito que é uma particularidade é uma coisa tão específica, uma região tão específica, com informações e controles, com um estilo de vinho tão diferente de um normal. Você não vai encontrar um vinho branco nesse com tipo... esse perfil de sabor, com esse perfil de oxidação, de sabor, de aroma em outra região. Não, nem em outro país, nem em outra região da Espanha. Uma coisa que aconteceu comigo especificamente, assim, eu sempre gostei bastante de
Eu tava quase provando já sem... Não, pode ficar à vontade. Mas assim, uma coisa que eu sempre gostei de vinho de Jerez, mas quando eu fui pra Cádiz, eu fiz uma viagem a Cádiz, e aí eu me deixei levar pelas sugestões dos garçons e sommeliers e tal, dos bares e restaurantes, e eu falava, cara, eu quero tomar um vinho, eu quero tomar um manzanilha, o que é que você me sugere pra comer? E aí eles me guiaram no perfil de comida, muda totalmente a forma como você entende o vinho, como você aprecia o vinho. Minha mulher, por exemplo, minha esposa, é um caso que ela tava mais pro lado de não gostar de Jerez do que de gostar. E a gente foi pra essa viagem, quando ela voltou apaixonada, porque ela entendeu outra forma de consumir o vinho, né? E isso faz diferença. Total. Bem ou mal faz diferença. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu ficar com vontade de ir pra Cádiz. Jerez, toda a zona, porque quando vocês voltaram de lá, e era uma das coisas que eu ia te perguntar, como foi essa viagem, porque a minha sensação é de que essa viagem quase que foi um marco, né? Uma virada de chave na cabeça. E eu vi muito pela Tainá, que, obrigado, preparou aqui pra gente camarões empanados, fritos, porque é uma das coisas que você trouxe de lá, a recomendação, né? Quando você pediu orientação e tal, recomendação, me ajuda aqui a maridar e tal, perfeitamente com o fino, com o manzanilha específico, né? Então, assim, um dos pratos típicos daquela região é o que eles chamam de tortillas de camarones, que é uma massa fininha, como se fosse quase um omelete, assim, mas com um pouco de farinha e uns camarõezinhos bem pequenininhos, assim. Então você olha ele parece uma espécie de um pastel fininho, não é recheado nem nada, é uma lâmina, e você olha pra lâmina, você vê um monte de pontinho preto. Esses pontinhos pretos são os olhinhos dos camarões bem pequenininhos, entendeu? Então, quer dizer, é uma culinária rica em mariscos, né? E rica em frituras também. Então, quando você come uma fritura com esse tipo de perfil de vinho, por exemplo, ele já dá uma sensação diferente daquela pancada que você leva quando você toma ele puro, entendeu? Faz sentido, amigo? Faz. Tô vendo que você tá meio vermelho aí, parece que você tá gostando do... O pior é que faz. Assim, eu tenho que dizer que é a primeira vez que eu tô comendo junto uma fritura com o fino, ou manzanilha. Nesse caso é? Fino, esse é um fino. Em rama. Esse é mais difícil de tomar, até porque ele não é filtrado. Nossa, mas tá realmente quando você... Esse é o melhor? Põe junto... Faz diferença. Né? Tem sentido. Pois é isso. Eu vou tentar de novo aqui, peraí. Vai lá, deixa eu assistir essa. Não fica tão forte, não fica tão agressivo o sabor, né? Porque quando você tá acostumado a tomar, por exemplo, vinho branco, e você toma um fino ou toma um manzanilha, é uma surpresa que você toma aquele negócio e fala, puta, meu, não tem absolutamente nada a ver com o que eu tava esperando, né? Exato. Mesmo quando você toma um branco bem seco, não tem nada a ver com isso. Não é nem perto disso, né? O teor alcoólico é bem menor no vinho branco normal, normal, né? Não Jerez. Quando você põe uma fritura, frutos do mar... Tenho que reconhecer aqui. Uma coisa assim... É uma outra experiência. É diferente. Te dá uma outra experiência. Né? É o que você falou. Tomar ele puro, tomar ele sozinho, eu acho que ele tem uma característica tão forte, essa parte oxidativa, que é o que mais forte, mais presente, né? Me gera dificuldade, vamos dizer, pra dizer eu gosto desse vinho. Mas agora eu tenho que reconhecer aqui ao vivo e a cores, pro público aqui no YouTube. Cara, junto com a fritura, realmente ele tem um outro perfil. Diferente. Desce mais, o fino não fica tão forte, tão oxidado na boca, porque ele casa bem com a fritura. Ele dá essa limpada no paladar, mas não tem uma acidez. É engraçado que não tem uma acidez de um vinho branco super jovem, fresco. É um outro diferente, perfil. Um outro tipo de acidez. É um outro perfil. Se vocês gostam de experimentar diferentes tipos, diferentes perfis de sabor, e vocês ainda não tiverem experimentado, faz esse teste. Busca aí uma manzanilha ou um fino e prova, vê o que vocês acham. Precisar de sugestão, entre em contato com a gente ajuda com todo prazer. É uma experiência muito legal. Vamos passar pro próximo? Vamos passar pro próximo. Então a gente foi para um fino em rama. Eu ia falar só uma coisa, não consigo nem recomendar porque eu não lembro exatamente o arroba dela, mas tem a garota do Jerez ou a tica do Jerez, eu não lembro, mas tem uma conta no Instagram que eu procuro e a gente coloca aqui na descrição. Eu lembro que ela é quase como uma embaixadora do Jerez no Brasil. Ela é muito boa, manja muito, gosta muito, controla muito de Jerez e do jeito que ela fala, dá vontade de provar. Legal. Bacana. Vamos ver se a gente acha e coloca aqui Vocês na descrição. Já devem ter visto, ou se não viram, peço, por favor, que vejam. A gente fez um episódio sobre Cádiz, não de podcast, mas dos vídeos do canal. Para quem tá vendo no YouTube, quem tá vendo no Spotify, dá uma pesquisada no YouTube, segue, aproveita e já põe para seguir a gente lá. Essa garrafa aqui eu trouxe de Cádiz quando eu fui. Vou colocar umas imagens aqui junto do podcast para vocês também darem uma olhada de como é que foi engarrafado. Essa veio
da La Taberna de la Manzanilla, que é um lugar fenomenal de Cádiz, um bar tradicionalíssimo. Recomendo muito que vocês tiverem a oportunidade de chegar em Cádiz, que vocês visitem. Tá escrito aqui atrás qual é o tipo de vinho, tá amontilhado aqui e tal. Esse vinho foi engarrafado na minha frente, saiu da soleira na minha frente e veio para essa garrafa que eu trouxe aqui para casa. Então ele é um amontilhado, ele já tem um perfil, inclusive de cor, diferente desse fino que a gente tomou. Você vê que ele tá muito mais pro âmbar, assim, uma cor mais escura e tal. Também marida muito bem, assim, harmoniza muito bem com frutos do mar e com frituras. A gente vai continuar no camarãozinho, mas ele tem um perfil de sabor bem diferente. Ele tem um perfil de sabor bem diferente, por quê? Porque eu falei da fermentação biológica, eu falei da fermentação oxidativa, né? Amontilhado, ele é um vinho que ele passa pelos dois processos. Então ele começa com uma biológica, onde tem a flor lá, a levedura protegendo o vinho, isso no começo do processo. Quando ele vai envelhecendo, o mestre da soleira, que é o equivalente ao enólogo, ele vai adicionando mais álcool dentro das criadeiras mais antigas. As de cima ou as de baixo? As de baixo. Ele começa lá em cima com o véu, com a flor. E aí, à medida que ele vai descendo no sistema, o mestre da soleira vai adicionando o álcool. E ele adiciona álcool a um ponto que mata todas as leveduras. Então a flor some. E aí, quando a flor some, quer dizer, ele vem com fermentação biológica até determinado ponto. Dali pra frente, ele vai pra oxidativa. E aí, você vê que muda completamente o perfil. É outra coisa? A cor é completamente diferente. Cheiro. Né? Então ele é uma coisa que vai... É um vinho que vem mais pra um perfil mais amadeirado. Uma coisa mais... Como se fosse uma... Não sei. Esse tem muita maçã verde. Esse já tem mais amêndoa. O que você sentiu? Amêndoa, melaço. Isso. Caramelo. Sabe? Essa coisa mais de barrica... É como se fosse mais madeira. Como se você sentisse mais madeira nele, mais... Nossa, É outro perfil, né? É outra coisa. Terciários aqui tô de cara. Eu não sei se você vai concordar comigo. O que eu tenho pra falar é o seguinte: ele tem um perfil de sabor um pouco mais suave do que o fino, do que a manzanilha, mas ao mesmo tempo você sente mais oxidação nele. Eu não sei se você concorda comigo. Ele tem um amargor... Provando ou no cheiro? Vai na boca. Você acha ele mais... Eu acho ele mais oxidado. Mais oxidado. Mas ele é mais amendoado. Ele é mais amendoado. Ele tem uma nota que ameniza um pouco a oxidação em comparação com a manzanilha e com o fino, mas ele é mais oxidado. Ele é mais oxidado em geral. Você já nota pela cor, né? Pela cor já entrega que ele é mais oxidado. Né? Mais enferrujado. Né? Ele é mais enferrujado. Mas, cara, eu acho que você falou uma coisa super interessante, que é as notas faz com que talvez a oxidação, não sei se seria a forma correta, mas as notas mais amendoadas, mais de mel, de caramelo, de toffel, sendo um pouco aí enochato na parte técnica, né? De notas e cheiros e tudo mais. Mas isso faz com que suaviza mesmo um pouco a oxidação. Essa coisa gritante que é o que mais me incomoda. Tá sendo uma experiência foda, cara. E aí ele... Deixa eu fazer a maridagem aqui. O amontilhado, ele tem, pra mim, característica interessante, que é assim, quando ele mistura com o empanado da fritura e você tá com o empanado da fritura na boca e você joga amontilhado em cima, essa nota amendoada, cara, ela salta e você cria, eu acho que você chega quase que no nirvana da harmonização, que é com o sabor da comida e o sabor do vinho, você gera um terceiro sabor em cima, sabe? Oh yeah, baby. Cara, eu tenho que reconhecer que faz toda a diferença você tomar o vinho sozinho, comprar pra experimentar, provar e ter uma aula dessa e ainda maridar ou harmonizar do jeito certo, né? Caraca. Tá... Fico feliz que você esteja não tô falando isso só porque a gente tá aqui gravando e porque vocês estão assistindo pra puxar o saco, não. Tô falando a verdade. Realmente, primeiro eu não vou mentir que não muda. Ainda me incomoda um pouco. Uhum. Mas esse aqui entrou super bem. Ficou aí, né? A quinta série vai fazer a... Mas esse aí super bem, cara. Super bem com a fritura. É o que você falou, a fritura parece que... Cara, os dois pegam assim de um jeito... Dão super certo, né? Caralho, que foda. Tem um caminho que as pessoas sugerem. É igual quando você vai começar a comer sushi. Que a pessoa fala assim, cara, não começa logo comendo uma lâmina de sashimi, porque você precisa acostumar um pouco com esse negócio aí que você tá comendo, né? Então começa com o hot, aí do hot você
vai pros uramakis, e aí você vai pros nigiris, e dos nigiris você vai devagarzinho, você vai pegar aqueles que tem bastante cream cheese, né? No Brasil, a galera adora sushi com cream cheese. Aqui também o pessoal come, mas tem mais abacate, assim, né? Também. E aí você vai migrando devagarzinho até que chega uma hora que você tá comendo sashimi e tá tudo bem, né? Geralmente a sequência dos vinhos de Jerez é o inverso do que a gente tá fazendo. Você começa pelos mais doces, na verdade. Você começa pelo Pedro Ximenes bem doce, e aí você vai pro que a gente chama de cream, que é a mistura do Pedro Ximenes em diferentes proporções, com os amontilhados, os olorosos, os palo cortados e tal. Quando você tá confortável com a mistura, você vai tirando o Pedro Ximenes e vai ficando num amontilhado como esse, ou num palo cortado, ou num oloroso, até que você chega ao ponto de dizer, beleza, eu tô pronto pro fino, eu tô pronto pra manzanilha. E aí você fez o circuito completo. Isso é uma boa dica. Isso é uma boa dica. Fazer a ordem inversa. Ordem inversa. Você vem do mais doce, do mais suave, vamos dizer assim, pro mais seco, com essa sensação de oxidação maior, né? Sim. Vamos falar de Pedro Ximenes. Vamos pro terceiro, Pedro Ximenes. Pedro Ximenes. Eu queria falar, antes de você começar a parte, explicar ele, então, de todos, eu acho que o Pedro Ximenes foi o primeiro que eu provei sem saber da onde era, lá atrás, cara, sei lá, 7, 8, 9 anos atrás. Pedro Ximenes, eu conheci aqui na Espanha, não tinha tomado ele no Brasil. Na verdade, acho que numa viagem antes de me mudar pra cá, eu cheguei a tomar com uns amigos que falaram, vamos tomar uma tacinha desse, é super docinho, super gostoso e tal. E foi um dos que me encantou. Esse eu curto, porque ele puxa mais pro vinho do Porto. Eu sou fanzaço do vinho do Porto. E ele puxa mais por esse lado mais doce, né? Mais fortificado. É um vinho doce, é um vinho relativamente fácil de beber, né? Porque ele não tem essa característica muito oxidada. E embora muitas vezes os Pedro Ximenes tenham fermentação oxidativa. Uma coisa que me surpreendeu também quando eu fui pesquisar, por isso que eles têm também essa cor bem mais escura às vezes, né? O processo é um pouco diferente porque os Pedro Ximenes, para fazer o vinho do tipo Pedro Ximenes, a uva obviamente é a Pedro Ximenes, né? Mas a uva, o processo de vinificação começa com o vinho com a uva quase seca já, ela já tá madura lo seguinte, assim, já tá bem... Tipo passa, né? Já quase uma uva passa. E essa é uma nota muito característica dos vinhos dos Pedro Ximenes. É como, acho que a melhor forma de definir, de explicar ou de descrever, é como se você estivesse tomando um licor de uva passa. Entendi. Eu acho que essa é a característica mais marcante deles, né? E é um vinho que tem uma cor... Vamos a ele. É um vinho que tem uma cor de todas, o que é mais escuro. Se você comparar aqui... A gente tá indo do mais clarinho pro mais escuro. Da água pro vinho, né? Se você comparar aqui os dois, entre o amontilhado, que já era mais escuro do que o primeiro, o fino, o fino, o Pedro Ximenes, ele é consideravelmente mais escuro do que o amontilhado. Então, se você colocar ele do lado de um fino aqui, tem pouquinho só. Nossa, parece um vinho tinto e um vinho branco. É isso, é um vinho tinto aqui e um vinho branco aqui. E o Pedro Ximenes, ele é um vinho, ele é doce mesmo. Interessante, curiosidades que poucas pessoas sabem. Eu tenho um sweet tooth, né, como o pessoal fala nos Estados Unidos. Eu adoro sobremesa. Eu gosto muito de doce e eu gosto de doce brasileiro, aquele negócio muito leite condensado, aquele negócio doce, né? É um problema aqui na Espanha porque o espanhol não gosta muito de açúcar, então as sobremesas deles são meio, sabe, com exceção da tarta de queijo, que é uma coisa muito boa, espetacular. Mas o resto realmente é bem fica a desejar no nível de açúcar. Eu vou falar baixo pra galera não me ouvir, mas geralmente não vale a pena você comer sobremesa na Espanha. Polêmica. Mas aí, como a gente precisa se adaptar ao ambiente que a gente tá, uma das coisas que eu tenho desenvolvido ultimamente é, ao invés de eu comer uma sobremesa, eu peço um Pedro Ximenes, entendeu? Gosto muito da ideia. Incrível, porque é um vinho super gostoso, é um vinho de sobremesa fenomenal, combina com chocolate, combina com queijo, combina com queijo forte, combina com um monte de coisa e você pode tomar ele sozinho. E como ele tem esse gosto meio de uva passa, essa coisa, ele é um vinho mais denso, ele é mais licoroso mesmo, sabe? Combina super com um cafezinho também depois. Você toma um Pedro Ximenes e mete um expresso na sequência e já está. Mas esse aqui, amigo, esse é outro bicho, esse é outro animal. Nossa, ele tem já no nariz, ele tem notas assim bem caramelizadas, né? Tipo, parece uma ameixa seca, que o caldo dela assim tá... Você lembra daquelas caixinhas de passa pequenas que vendiam em São Paulo, na caixinha vermelha, quando a gente era criança? Aí pegou, Caixinha de uva passa, cara. Caixinha de uva passa, eu acho que sim. Tinha umas pequenininhas, vermelhinhas, assim, eu não lembro a marca, mas eu lembro que tinha. Eu
comia aquele negócio como quem tava comendo, sei lá, pipoca, né? Eu abri uma caixinha, a caixinha era pequenininha, assim, mas eu ficava lá comendo a uva passa. A sensação que eu tenho quando eu cheiro um copo, um cálice com Pedro Ximenes, parece que eu abri aquela caixinha, sabe? Me dá essa lembrança da infância, eu agora assim. Qual é. E agora veio. Né? Você falou, veio. E isso é uma coisa que me dá um prazer enorme com o vinho, é essa lembrança de família, de coisas legais que aconteceram e tal. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes no mundo do vinho também, e tudo, acho que tem outras áreas também que envolve o cheiro, né? Uhum. Cheiro ativa alguma coisa, eu não sei explicar tecnicamente. Alguma característica alguma de coisa memória, no cérebro uhum. que te transporta, cara. Cheiro é sensacional, porque consegue te transportar para situações na tua vida, na tua infância, e inexplicavelmente, cara, não sei como. Outro dia, nada a ver com vinho, mas por cheiro, né? Outro dia passei perto de alguém, acho que era uma senhora, e ela tava com um perfume, me lembrou muito, que muita gente vai conhecer, o Tati do Boticário. Não tem nada de patrocínio Not aqui. Sponsored. E eu lembro que minha avó usava muito. Cara, na hora veio a imagem da época, foi muito louco. Como cheiro, né? Isso que você falou é isso, quando de lembrar da infância. Quando eu tomo um Pedro Ximenes, assim, eu lembro muito dessa imagem muito específica que é eu abrindo a caixinha de passa, e eu não sei porquê, enfim, eu tenho uma certa, talvez até mania de cheirar as coisas antes de comer. E aí eu abria e cheirava, e é esse cheiro aqui, exatamente esse mesmo cheiro aqui. Pra mim é nítido a ameixa passa, né? A uva passa também. Aquele fruto seco já. Bem cozido, mais que quase compota já. Já é pra lá de compota, já é um doce de uma calda de alguma coisa. É muito mais uma calda que mais grosso assim que a calda de ameixa do manjar de coco. É isso. Agora, tem que tomar cuidado, porque a criança aqui, essa especificamente, deixa eu ver se eu consigo olhar rapidinho aqui, mas é uma paulada de álcool, gente. Então ele é docinho, ele vai nessa e tal. 15% de álcool esse. Isso até que não é tão ruim, não. Mas você vai bebendo e ele vai descendo fácil. Enfim, tem que ter cuidado com as crianças também, porque se deixar isso aqui no armário aberto, a criança toma de verdade, achando que tá tomando... Parece um suquinho doce. Um suquinho, uma sobremesa, uma coisa assim. E justamente porque ele é muito doce e ele é mais espesso do que o vinho do Porto, por exemplo, né? O vinho do Porto, quando você toma você põe um cálice de Pedro Ximenes do lado de um cálice de vinho do Porto, geralmente você vai perceber que o vinho do Porto ele é um pouco mais ralo, ele é um pouco menos licoroso do que o Pedro Ximenes, né? Então ele é um vinho, ele é daqueles assim, se pingar no dedo vai ficar grudento assim depois, sabe? Então é uma sobremesa... Ele é mais denso mesmo, ele é mais espesso, né? É uma sobremesa sensacional. Então assim, Ricardo, pra fechar, pra arrematar, eu te pergunto, cara, como que você não ama um negócio desse? Você tem um negócio que serve com fritura, você tem um negócio que serve com prato de marisco, atum adobado, essas coisas que o pessoal come lá pelas bandas da Andaluzia. Você fecha com um vinho de sobremesa. Cara, é uma região super versátil, bicho. Não tem como não gostar disso. Não, eu tô te sacaneando, pô. Não tem problema nenhum. Gosto é gosto. Posso responder depois que a gente for pra Cádiz? Pode. Porque eu quero essa transformação que a Tainá teve aí de ir pra Cádiz, voltar e falar: adoro fino mançanilha e adoro. Mas aí tem que estar disposto, assim. Inclusive, uma coisa que eu ouvi várias vezes depois que eu vim morar aqui na Espanha é: jamais saia da Espanha sem conhecer Cádiz. Se um dia você souber que você não vai mais voltar aqui, vá pra Cádiz antes, né? Eu tô danado, porque eu moro aqui há 9 anos quase e não fui ainda. Ainda não fui. Bom, eu fui uma vez ao trabalho perto. Bate e volta literal, né? Literal, foi e voltou. Um dia. Voltei, resolvi uma coisa que tinha que resolver e voltei. Não consegui entrar. Eu até pensei, vou dar uma entradinha na cidade e tal, mas sabe como é que é? Entrar na cidade, para num barzinho e tal, não sei o que, você se perde, eu ia perder. Você tava dirigindo, você me contou a história, você tava dirigindo, você ia dirigir de Cádiz até Madrid, são boas 5 horas e pouco, e pico aí de... 8, 9 horas. 8, 9 horas, bom, é pior. Foi tenso esse dia, mas enfim. É uma das minhas paixões na Espanha, sim, é uma coisa muito espanhola. Então, assim, vinhos de Jerez é uma coisa que só tem aqui. É a joia da coroa espanhola, no meu ponto de vista. Os ingleses sabem disso, ó. Faz tempo. Há bastante tempo. Tomam bastante vinho de Jerez lá, sherry wine, você vai em Londres e tal, tá cheio nos bares e restaurantes mais sofisticados e tal. E aqui na Espanha, não sei se é impressão minha, não sei se você vai concordar ou discordar comigo, mas é uma coisa que tá perdendo apelo, pelo menos entre o público jovem, né? Você vê os mais velhos tomando vinho de Jerez.
Eu acho que sim, acho que tá mais pro público mais velho, tá mais acostumado, talvez que tenha esse histórico nessa parte mais tradicional, digamos, talvez, tradicional, né? Sim, da cultura. Tem poucos jovens que apreciam. Eu tô vendo uma tentativa, tem vários, digamos que evangelizadores ou embaixadores tentando promover e tentando levantar de volta essa bandeira. E eu acho que é interessante e vale muito a pena porque, como você falou, é algo que só tem aqui. É muito exclusivo e de uma região muito específica. E é muito característico, né? Muito característico. Não é uma coisa que você toma e fala assim, beleza, eu tomo isso aqui, mas é parecido com o vinho X da região Y. Que eu tomo de outro lugar e tal. Não tem. Não é. Não tem. Né? Isso aqui é isso e aqui. Tem similaridades, claro, mas enfim, não é outro produto, né? Outra coisa. Muito bom. Cara, que aula. Espero que vocês tenham gostado muito, né? Porque foi Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho da minha empolgação aí em relação a vinhos de Jerez, que realmente é uma paixão e eu adoro. Assim, é uma coisa que eu... Dá pra ver. Que eu gosto bastante. E recomendações, vai, pra gente fechar o episódio. Que tienes aí para nós outros? Recomendações do dia, do episódio. Porque recentemente a gente acho que vai fazer um podcast, um episódio dedicado à parte de cursos, certificações, formações e tal. Mas recentemente eu participei do introdutório do Master Sommelier, que é uma carreira, né? Quase como uma carreira para quem gosta de sommelieria. Nível introdutório, depois o certificado, aí tem o avançado e por fim, para quem é convidado, fazer o último nível, que é o 4 de Master Sommelier mesmo. E aí eu lembrei muito na semana passada, fazendo esse curso, essa tentativa, eu acabei não passando, mas aí a gente conta em outro episódio mais detalhes. Valeu muito a experiência. Foi o processo todo esse do Master Sommelier. Então uma recomendação que eu daria, muita gente já deve ter assistido, mas para quem não assistiu ainda, Uncorked, que é um filme... Notas de Rebeldia, eu acho. Notas de Rebeldia em português, né? Não sei exatamente se tá na Netflix. É um jovem que ele trabalha junto com o pai num restaurante, mas ele descobre, ele também acho que ele faz uma ponta numa loja de vinhos. Faz um tempinho que eu assisti, mas me lembrei muito desse filme na semana passada. E ele faz um treinamento, vamos dizer. Ele trabalha junto com o pai no restaurante. O pai dele quer muito que ele siga a carreira do pai. E ele faz uma outra parte, o segundo trabalho dele, digamos, é numa loja de vinhos. E é onde ele descobre a paixão dele. Ele sai da cozinha e vai pra sala de serviço, né? E aí ele quer muito... E aí ele começa a estudar e é super difícil, cara. É uma jornada... É um curso difícil, né? É um curso difícil. É um curso bem difícil. Mesmo nível introdutório, eu acabei de passar por essa experiência e é muito exigente, muito difícil, é um nível, assim, altíssimo. E o filme reflete muito... A ver, não entra em todos os detalhes, né, de como é todo o processo, mas eu acho que é uma boa pra quem gosta, pra quem pensa em um dia se aplicar processo de... O filme dá uma ideia do processo interessante sobre como é essa vontade, esse caminho pra se tornar um Master Sommelier. É um bom filme, já vi, achei bem legal mesmo. Bom, minha recomendação, eu vou ficar no mesmo tema do episódio, eu vou ficar em Jerez. Tem um livro do César Saldanha que chama The Book of Sherry Wine, que fala, obviamente, sobre vinhos de Jerez. O original é em espanhol, né? Se não me engano, é Libro del Vino de Jerez, em espanhol. Mas ele tem também essa versão em inglês, The Book of Sherry Wine, que está disponível nas melhores casas de livros. Tem formato eletrônico também, para quem curte. E igual a gente falou no episódio passado, que eu também sugeri um livro, sou meio monotemático nesse aspecto. Livro sempre bom. Se vocês tiverem dificuldade, quiserem acessar ou comprar, ou seja lá o que for, e tiverem dificuldade de encontrar alguma coisa que a gente sugere, entre em contato com a gente, deixa um comentário e a gente tenta viabilizar de alguma forma. Nós não vamos ganhar nada com isso, mas a gente quer trazer mais gente para o mundo do vinho e dar mais informação de qualidade para que vocês de repente você só tem aqui, a gente compra, manda por correio. A gente dá um jeito, não se preocupe que a gente dá um... A gente adora dar jeito nas coisas. Depois que a gente vive dando jeito. Vamos dar um jeitinho aqui. É isso. Bom, colega, eu acho que missão cumprida, né? Muito bom. Muito boa aula e muito boa informação. Aprendi um pouco de... Obrigado por ter a mente aberta e continuar tentando aí eu gosto. Fazer um caminho. Dizendo que melhorou. Vamos dizer que o Pedro Jiménez eu já gostava, o amontilhado eu gostei mais hoje. O fino ainda me custa. Pouco a pouco, como se diz aqui. Pouco a pouco. Eu preciso fazer essa viagem pra Cádiz. Vamos pra Cádiz e aí a gente vai... essa lavagem cerebral e essa transformação. A gente vai voltar melhor de lá. Você acha a gente nas redes sociais? Wine from Spain? Isso. No YouTube? Estamos no Spotify também. Quem puder fazer essa gentileza, entra lá no YouTube, segue a gente, por favor. Seguir é importante, tá? Vai ajudar muito a gente. Ajuda bastante.
bastante. E se vocês puderem também, deem um joinha, um like aí no vídeo. Se estiver ouvindo pelo Spotify, classifica também, dá umas estrelinhas aí pra gente, que vocês acharem que a gente merece, que ajuda a gente a ser encontrado pelos algoritmos aí, quando alguém pesquisar alguma coisa de vinho, sobre a Espanha, sobre vinhos em português, enfim, o que seja. E levar mais conteúdo também, né? Ajudar a chegar em mais pessoas também. Isso. Se tiver sugestão de algum tópico, algum ponto pra gente conversar aqui com vocês, deixa nos comentários, tudo isso ajuda, beleza? Obrigadão. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.